vivo. Boa noite, boa noite. Sou Marcelo Araújo, jornalista, escritor, artista visual. Começando mais uma edição de A Live. Hoje é sexta-feira, dia 16 de outubro de 2020. Teremos hoje a cantora brasileira Maúcha Adnet. Já deve estar chegando a qualquer momento. Acredito que dentro de alguns instantes Maúcha estará conosco. Ela já estava de prontidão, de aviso. Vanessa, tudo bem? Todos estão me ouvindo? Vanessinha. Em breve, Maúcha Adnet com a gente aqui para fazer mais uma edição de A Live. Maúcha direto de Nova York, New York City. Chegando na área em breve. Hoje vamos falar da trajetória dela, uma trajetória de mais de 40 anos dedicados à música popular brasileira, à bossa nova. Ela que fez parte do grupo Céu da Boca, na virada dos anos 70 para os anos 80. Também participou durante 10 anos da banda que acompanhava o maestro Antônio Carlos Jobim, né? A banda acabou quando o maestro Tom Jobim infelizmente faleceu no final de 1994. Maúcha Adnet acabou de chegar e eu vou adicioná-la aqui à nossa conversa. A nossa Oi, conversa. Marcelo. Boa noite. Boa noite, querido. Boa noite. Tudo Boa noite, bom? Maúcha Adnet. Tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui a esse espaço. Muito Um obrigada. prazer, uma honra imensa tê-la hoje conosco aí para falar da sua trajetória, da sua carreira, essa carreira maravilhosa, Poxa, obrigada. incrível. Eu que agradeço o privilégio aí da sua presença. Eu tô Eu vou aqui me fazer então. acertando. Olha só, eu tô só me acertando com o som. Só queria te perguntar Uhum, se o som tá legal para você, porque eu estava na dúvida se eu ficava de tá fone ou ótimo. sem. Acho que assim tá bom, então, né? Uhum, tá ótimo. Você tá com fone agora, né? Tô. Você acha que eu devo Uhum, experimentar sem? Melhor com, né? Não, eu acho que é melhor com fone porque evita, eu também tô, porque evita interferências. Isso. Mas Então você legal. tá me ouvindo bem assim, né? Eu não preciso. Tá bom assim. Eu tô te Vendo e ouvindo ouvindo perfeitamente. perfeitamente. Maravilha, Bri- maravilha. Obrigado. Maurício, eu vou fazer então uma breve apresentação sua e depois eu passo a palavra para que Tá você joia, possa tá falar. joia. Tá Tá bom, certo? claro. Obrigado, então. Gente, então temos hoje aqui uma das grandes cantoras brasileiras e por que não dizer uma das grandes cantoras do mundo, Maúcha Adnet, carioca. Ela que começou a carreira profissional como cantora aos 15 anos de idade, integrando o grupo vocal Céu da Boca, no qual fez parte entre 1978 em 1984. Céu da Boca lançou 2 álbuns pela gravadora Polygram, um homônimo em 1981 e o Bará Total em 82. O grupo se apresentava a capela ou acompanhado por instrumentos que eram tocados pelos próprios integrantes. Além do seu próprio trabalho, eles participaram também de discos de artistas como César Camargo Mariano, Wagner Tiso, Ivan Lins, Elba Ramalho, Nara Leão. Também gravaram nos LPs O Grande Circo Místico, de 1983, né, música composta por Chico Buarque e do Lobo, e A Turma do Pererê. Em 83, o Céu da Boca foi eleito o melhor conjunto vocal do ano pela Associação dos Críticos de Arte de São Paulo. Em 84, ao lado da cantora Marlene, participaram do espetáculo Praça 11 dos Bambas, escrito e dirigido por Ricardo Cravo Albim. A performance narrava a história da música brasileira nas décadas de 20 e 30. Entre 1984 e 1994, ou seja, por uma década, cerca de uma década, Maúcha fez parte da Banda Nova, que acompanhava o maestro Tom Jobim. Maúcha Adnet trabalhou junto com Tom por esse período, né, 10 anos, até que a morte dele acontecesse no dia 8 de dezembro de 1994. Com Tom Jobim, Maúcha gravou Passarim, em 1987, Antônio Brasileiro, vencedor do Grammy, em 1995, já quando Tom havia nos deixado, Rio Revisited, também de 87, e Tom Jobim Inédito, que foi um álbum póstumo lançado em 1995. Radicada em Nova York desde 1987, Maúcha gravou 3 CDs solos, Songs I Learned from Tom Jobim, pela Venus Records, né, do Japão, The Jobim Songbook, lançado pela Kind of Blue, em 2006, ambos com arranjos assinados por seu irmão, Mário Adnet, com participação de instrumentistas de renome, como Cláudio Roditi, Dom Salvador, Randy Brecker,
Romero Lubambo, o seu esposo Duduca da Fonseca, que esteve aqui com a gente recentemente, músico excepcional, Nilson Mata, Hélio Alves, Joey Lovano, Jay Ashby, enfim. E o mais recente CD, Milagre, é um duo com o pianista Hélio Alves. Foi lançado em 2013 pela Zoho Music. Maúcha participou como cantora convidada de vários CDs, como o Jobim Sinfônico, que também tem um DVD lançado pela Adventure Music e Biscoito Fino, que ganhou o Latin Grammy, produzido por Mário Adnet e Paulo Jobim, né? Com o trombonista Slide Hampton, ela participou do disco Slide Plays Jobim, e com o Duduca da Fonseca, o seu esposo, ela participou do disco indicado ao Grammy Samba Jazz Fantasia, lançado pela Enzy Records. E com o trompetista Randy Brecker, ela gravou o CD, no CD que foi vencedor do Grammy, Into the Sun, e vários outros discos. Maúcha também participou e continua fazendo parte de vários workshops de jazz, ensinando bossa nova e música brasileira em geral, em diferentes países, como Alemanha, Suécia, Turquia, Croácia, Estados Unidos, Israel e Japão. E faz shows com o seu trio e diferentes formações pela Europa, Ásia, América do Sul e Estados Unidos. Feita essa apresentação, vou passar a palavra para a nossa convidada. Maúcha, você faz parte de uma família conhecida de artistas, né, juntamente com seus irmãos Mário, Chico, Moísa. Eu queria fazer uma pergunta que a gente sempre faz aqui, pode parecer um pouco clichê, mas é sempre legal ouvir a história de cada um, que é uma história própria. Enfim, não há outra igual. Eu queria saber um pouco como é que foi a sua iniciação na música, o que te atraiu na música. Começou bem cedo essa paixão, imagino. Poxa, você está mais bem informado do que eu, Marcelo. Você falou tanta coisa aí, fiquei viajando nos acontecimentos enquanto você ia falando, né? Porque afinal de contas faz tempo, né? Então tem muito tempo de muita coisa acontecendo em vários lados. Mas a minha iniciação musical foi absolutamente natural, porque eu já nasci numa família onde meus irmãos já estavam ligados em música quando eu nasci, ou pouco depois que eu nasci, porque eu sou a quinta de 6, né? Nós somos 6 irmãos, e meu pai e minha mãe eram pessoas extremamente musicais e sempre adoraram música. Meu pai era médico, pediatra, mas ele era um sambista, tocava caixa, né, tarol muito bem, tocava vários instrumentos de percussão, de ritmo, né? Ele era tipo um ritmista, né? E ele adorava fazer festinhas lá em casa e botar instrumentos de percussão espalhado para todo mundo. Então, tudo isso começou muito cedo e muito naturalmente, né, em casa. Meus irmãos, Mário e Chico, tanto o Mário começou a aprender violão com mais ou menos, não sei, entre 10 e 12 anos ele começou a estudar violão. Eu nunca sei bem esses números ao certo, né? E Chico, pouco depois, começou a estudar violão também. E minha mãe sempre tocou piano, tocava piano clássico, também cantava. Meus pais cantavam sempre em corais. Eles sempre estavam fazendo parte de algum coral. E eu, muitas vezes, os acompanhei nos ensaios, ou eram alguns ensaios que eram na minha casa, eu já estava lá, curtia o ensaio. Outros ensaios que eles iam ensaiar na casa de outras pessoas, ou no clube Monte Líbano, tinha uns ensaios, teve uma época que o coral era de lá, aí eu adorava ir junto, ficar até tarde, eu sempre gostei de dormir tarde, então eu sempre fui a última a dormir lá em casa, quando tinha qualquer festinha, e a música muito presente. Então, assim, foi super natural, e quando eu cheguei aos 15 anos, que foi quando aconteceu essa oportunidade de cantar com Céu da Boca, que até antes de virar Céu da Boca tinha outro nome, essa turma de pessoas que tinham saído do coral da ProArte e tal, e se juntaram para cantar, de repente eles precisaram de uma voz grave, eu sempre tive essa voz falada grave, assim, então eu sou uma falsa contralto, né, na verdade. Sou oficialmente mezzo-soprano, mas uma falsa contralto e na música popular sou mais para contralto do que mezzo-soprano, de qualquer maneira. Mas, enfim, foi uma coisa que foi acontecendo. Então, pintou esse convite para cantar no Céu da Boca e eu simplesmente fui. Eu não era uma pessoa que vivia necessariamente cantando, mas foi nessa que eu comecei a cantar. Então foi um começo de cantar
já virando profissional. Isso que foi engraçado. Porque, virando profissional, que eu digo, é porque eu tive que tirar uma carteira de músico para poder trabalhar, né? Ainda bem que tinha isso também, porque é uma coisa que vai te colocando num lugar que você tem que levar a sério, que você começa a pensar que aquilo é importante, que aquilo é importante você se dedicar, você, enfim, não só curtir o que você está fazendo, mas fazer por onde, né? Fazer o seu dever de casa, começar a ficar mais esperta, mais treinada, mais... E o Céu da Boca foi essa escola, assim, de treinamento na prática, né? Eu não cheguei a ir para a escola de música, porque naquela época eu fiz aulas de música, aulas particulares de música, né? Naquela época não era muito comum sair da escola e ir para a faculdade de música, não tinha tantas opções como tem hoje no Rio de Janeiro, né? Eu cresci no Rio e tal. Então, você está em Brasília, né, Marcelo? Isso, Você está em Brasília. Brasília. Pois é. Então, essa história toda do Céu da Boca e da coisa de já ter a música em casa foi o que fez eu virar cantora, sem saber que eu estava virando cantora, musicista, enfim, sem ter tido esse tempo de pensar assim. Antes disso, eu me lembro que eu pensava que eu queria ser aeromoça, ou acho que professora também pensei, mas a aeromoça era porque eu queria viajar. Isso é que é engraçado. A minha ideia da aeromoça era aquela pessoa que viajava sem parar e tinha a oportunidade de dar essas paradinhas, né, que eles dão pelo mundo para conhecer um pouquinho do mundo, né? Então era essa a ideia antes de pensar em música. E a música, como eu te falei, não deu para pensar. Foi indo, foi acontecendo. E meus avós, pais do meu pai, também eram muito musicais. Minha avó tocava piano, meu avô adorava cantar os sambas antigos e gostava de dançar o samba também. Então tinha sempre ele tinha uma coisa assim gostosa, meio malandra, ele e meu pai, no sentido malandro, no sentido da malandragem do samba, sabe? Do swing do samba, de entender aquele ritmo de uma maneira muito peculiar e sutil. E eles nos influenciaram muito, passaram para a gente esse ritmo, sabe? Do samba. Então foi uma coisa que sempre eu adorei, escola de samba. O samba em todas vamos dizer, as camadas, né? O samba, como o Tom dizia, bossa nova é samba bossa nova, tem samba de tudo que é tipo, tem samba funk, tem samba isso, samba aquilo, né? É complicado essa coisa de dar muito nome aos bois, porque o samba ele é uma coisa ampla, como a gente quando fala assim do jazz, também é uma coisa ampla, né? Virou uma coisa muito ampla, não é uma coisa só. Então, tem muitas camadas, mas enfim. Então é isso, a família me levou a seguir nessa linha de cantar, e o Céu da Boca foi uma incrível oportunidade, porque era uma prática muito legal, essa coisa de cantar junto, além de ser um prazer enorme você cantar em vocal, é uma coisa muito emocionante, é uma coisa que eu me lembro dessa emoção, e eu gosto muito até hoje. Hoje, raramente eu tenho oportunidade de cantar num vocal, mas até está começando a voltar, embora à distância. Eu estou agora fazendo, junto com Mário, Chico, Moísa, meus irmãos, que são músicos oficialmente, porque as outras duas são musicistas de coração, mas não vivem como profissionais da música, né? A Inês e a Caíta. Mas agora nós quatro estamos cantando de novo juntos, o que é uma coisa muito gostosa, embora juntos, separados, né? Nesse momento de pandemia, mas também porque eu moro aqui em Nova York, né? É interessante até pensar que a gente não tinha, antes da pandemia, a gente nunca tinha pensado em gravar juntos de longe, que é uma coisa perfeitamente possível, né? Que muita gente já fez, mesmo antes da pandemia. Só que a pandemia oficializou essa forma de fazer música, né?
E essa forma de entrevistar, né, para você, jornalista, artista, enfim, todo mundo está achando essa forma virtual de continuar fazendo a arte, né, a música, o jornalismo. Bom, o jornalismo já está na internet há muito tempo, mas eu digo assim, nesse sentido de fazer entrevistas. Eu fico até curiosa, você fazia entrevistas assim online antes da pandemia? Alguma vez você fez? Eu particularmente não, Interessante. né? Mas outros Sei, talvez mas já fizessem, né? outros talvez Aham. façam mais entrevistas, né? Uhum. Fizessem antes. Sei. Uhum, sim. Então você começou a Uhum. fazer entrevistas durante esse período de pandemia. Nesse formato de live, sim, né? Sei. Nesse Pois formato é. aqui que a gente está fazendo, mas Pois já é. faço, já estou no jornalismo aí já há mais de 30 anos, né? Enfim. Pois é. Então, eu também que estou há mais de 30 anos na música, quer dizer, até mais do que isso, uns 40, né? Mas também nunca tinha feito música assim. Nunca tinha dado aula online, que aliás eu tenho uma amiga que já deu muitas aulas. Tem muita gente que já dá aula online há muito tempo, né, para pessoas de outros países e tal. Mas eu fiz isso pela primeira vez durante a pandemia. Eu não tinha feito antes de dar aula assim, que funciona perfeitamente. É só a internet estar beleza, né? Mas voltando ao Céu da Boca, o Céu da Boca foi uma escola incrível que durou 5 anos e meio. E você mencionou aí, quando você estava me apresentando, você mencionou aí na biografia que teve um show com a Marlene, né, a grande cantora Marlene, que foi o maior barato conhecer a Marlene, fazer show junto com a Marlene. E esse show foi um show dedicado às músicas de um grande compositor chamado Pedro Caetano, que é um compositor do Espírito Santo. Se não me engano, ele nasceu em Linhares, no Espírito Santo, e ele fez música para todos os lugares do Espírito Santo. E eu sou muito ligada ao Espírito Santo porque meu pai nasceu em Vitória, ele era capixaba, da Ilha do Boi, e minha mãe em Cachoeiro do Itapemirim, cachoeirense. Então, e muita gente não sabe, mas as pessoas que nascem no Espírito Santo não são todas capixabas. O capixaba é o que nasce em Vitória, na Ilha do Boi. Minha mãe, por exemplo, já não é capixaba, ela é cachoeirense. Tem essas diferenças e tal. Mas o Pedro Caetano foi aquele que escreveu É Com Esse Que Eu Vou, que a Elis Regina gravou e fez da música um grande sucesso, né? E ele ficou mais conhecido por essa música e algumas poucas outras. Mas nós fizemos, então, esse show do Céu da Boca com a Marlene, e o Pedro Caetano participava, mas com as músicas do Pedro Caetano. E esse foi o nosso último show, praticamente, do Céu da Boca, em 1984. Eu acho que por meados de maio, junho, não tenho certeza do mês, mas a gente fez show na Funarte do Rio durante, me lembro que foram assim 2 semanas, todo dia, naquela época. Hoje em dia, 2 semanas, você fazer show 2 semanas em algum lugar só, é mais raro, né? Antigamente era um pouco mais normal, comum, né? Então, mas foi uma farra, a gente se divertiu demais, e nesse show, inclusive, eu tocava surdo, todo mundo tocava instrumento de percussão, porque tinha muita música, muito samba, né? Tinha muito samba nesse. O Pedro Caetano tem sambas maravilhosos. É um compositor ainda pouco desvendado, que precisava ser mais conhecido, né? Ele já não está aqui há muitos anos, ele morreu, teve uma vida longa, morreu aos, sei lá, se não eram 90 anos, era quase, ou 90 e pouquinhos, ele morreu, teve uma boa vida longa, mas ficou conhecido só por causa do É Com Esse Que Eu Vou. E ele tem 1000 outras músicas lindas. Mas quando você estava falando aí desse show aí do Céu da Boca com a Marlene, eu me lembrei disso, desse momento do Céu da Boca fazendo show, todo mundo super jovem, super animado, vibrando. Foi incrível, foi uma fase incrível, uma oportunidade incrível, um privilégio. E o aprendizado da música, isso que eu ia te falar do negócio do vocal, que eu não completei, né? Passei para outra coisa. Eu, como boa geminiana, eu vou mudando assim de assunto e a gente acaba não acabando assunto nenhum. Se você quiser me interromper para fazer alguma pergunta, você fica à Não, vontade, não. porque
Uma coisa vai Pode, ligando à tranquilo. outra, né? E você vai... Mas então, essa coisa de você escutar outras vozes enquanto você está cantando uma voz, você escuta aqui uma outra e aqui outra, é um treinamento maravilhoso para o ouvido. Então você fica muito tranquilo na hora de cantar qualquer coisa que tenha harmonia mais sofisticada, mais complicada, ou que tenha outras vozes acontecendo, sejam elas vocais ou instrumentais, porque às vezes você está cantando, aí o trompete faz uma linha, né, melódica aqui no seu ouvido à esquerda, uma guitarra faz uma outra linha aqui à direita, e você está escutando tudo e você está mantendo a sua voz, não só a harmonia te ajuda a manter a sua voz, mas essas melodias passam a fazer, você consegue escutar o arranjo com um pouco mais de clareza e compreensão. Eu acho que isso certamente enriquece muito você poder cantar com mais gente, outras vozes. É uma riqueza, uma coisa muito boa e muito emocionante, muito pessoal, né? Muito essa coisa humana de cantar junto, faz muito bem à alma. Mauxa, e uma curiosidade, né? Você começou assim muito jovem, né? E como é que era para você, uma menina ainda, e já gravando, fazendo show e participando de programas de TV, né? A gente até estava comentando aí sobre alguns programas aí, começo dos anos 80, né? Tem um muito legal com Boca Livre, né? Que vocês estão juntos lá. Tem, O que que a representou gente isso para faz um pouco você? Já de... tão jovem e Pois já é, totalmente envolvida com esse mundo artístico. olha, Marcelo, mais uma vez, isso foi uma coisa relativamente natural para mim, quer dizer, mais natural do que não. Teve algum grau, quando eu vejo hoje em dia, né, depois que esse tempo passou e que você se vê mais velha e você se vê naquela idade, você consegue ver aquela história de fora, né? Tiveram muitos momentos desafiadores no sentido emocional, porque justamente você é uma menina de 15 anos, 16, 17, porque justamente foi dos 15 aos 21 que o Céu da Boca durou. E todo mundo lá era mais velho do que eu era a caçula. Então tinha um lado que tinha um pouco de... Tinha um certo carinho especial deles comigo, por eu ser a mais nova. Mas, ao mesmo tempo, eu era bastante madurinha. Eu fazia aquele gênero assim que as pessoas olhavam e pensavam que eu era mais velha. Por quê? Eu tinha 4 irmãos mais velhos que eu. A minha irmã Moísa é 7 anos mais nova que eu. Então, eu já tinha aquela coisa de conviver com amigos dos meus irmãos e das minhas irmãs e disso ser natural. E essa convivência também... Eu sempre gostei também muito de conviver com gente mais velha da família. Eu ia muito com meu avô materno, o vovô Chiquinho, que era um xodó na minha vida, e a gente era um xodó um do outro, e ele me levava muito, quando eu era criança, para visitar alguém mais velho da família que tivesse, enfim, ou doente ou precisando ser visitado, apenas uma visita de ir na casa de alguém, de um tio-avô, da tia-avó. Então, nessa, eu tinha uma certa, não só um carinho grande por pessoas mais velhas do que eu, como eu acho que me ajudaram a crescer também, a amadurecer. E quando eu me vi ali no meio do Céu da Boca, a gente fazia era um pouco uma coisa, era assim uma democracia, né? Então, quando a gente conversava, imagina, nós 10 pessoas conversando sobre que música, se essa música a gente quer cantar ou não quer cantar, se, sei lá, para fazer a lista a ordem das músicas para um show, para tomar diversas decisões que eram votadas, que eram conversadas, votadas. Então, de vez em quando, parecia um grupo de psicanálise, entendeu? Era uma psicanálise em grupo, assim. E, aliás, psicanálise é uma coisa muito... também que sempre foi natural na minha vida, porque meu pai era um pediatra que fez psicanálise durante 10 anos e usava muito a psicologia, a psicanálise no trabalho dele. E sempre deu muita força para os
para os jovens psicólogos e psicanalistas, ele queria sempre ter tinha sempre esse sonho de ter um psicólogo trabalhando junto com ele no consultório, sabe? Assim, ali, do lado, porque aí alguém que estivesse precisando mais, ele já sugeria a psicologia, a psicanálise, que ele sempre foi apaixonado e tal. E eu sempre curti isso, e sempre achei natural. Nunca pensei que alguém, para fazer análise, tem que estar com problema. A pessoa simplesmente pode fazer análise. Eu costumo dizer que se eu fosse governadora, ou prefeita, ou presidente, uma coisa assim, que eu ia colocar a psicanálise como uma coisa obrigatória. Obrigatória no bom sentido, obviamente, para quem desejasse, mas uma coisa que fizesse parte do nosso check-up. Quando você vai ao médico, você checa tudo e a cabeça, porque, pelo amor de Deus, é o que mais precisa e é o que menos o que menos se tem tempo, né, para isso. Mas por que eu fui falando tudo isso? Eu cheguei na psicanálise por causa disso, você perguntar de eu ser uma menina. Então, assim, tiveram momentos, sim, que eu me sentia um pouco insegura de falar certas coisas, de emitir minha opinião, porque eu ficava um pouco com medo, ou já teve momentos de eu me emocionar porque você fica sensível a algum, sei lá, qualquer assunto. Mas, assim, era uma turma muito boa também. Eu tive muita sorte de sempre na vida, ou quase sempre, estar com pessoas que eram pessoas legais, pessoas que você conversa, pessoas que você se entende, né? E no caso, esse grupo do Céu da Boca tinha até era todo mundo de uma certa, tudo bem, todo mundo classe média, carioca, aquela coisa assim privilegiada, né? Com certeza. Mas existia uma consciência do mundo em volta, não era todo mundo um bando de filhinho de papai mimado. Eram pessoas pensantes, inteligentes e que estavam indo atrás do que elas queriam na vida, e, enfim, com uma série de ideias e pessoas que também tinham compaixão. Então, eu acho que isso tudo foi uma sorte também para mim, como uma menina de 15 anos, de estar num ambiente assim saudável, né? Saudável emocionalmente. Então, todo mundo se dava força. Eu a eles e eles a mim. Então, assim, a gente trocava essa força. E uma amizade, né, muito grande. Inclusive, meu irmão Chico era parte do Céu da Boca também. Então, também tinha para mim, também era uma segurança ter um irmão ali. Eu me sentia bem de ter o meu irmão ali, né? Não que eu precisasse de ninguém me defendendo, mas tudo isso faz parte da gente se sentir seguro, né? Tá com gente que você ama, que te ama, é sempre melhor, né? Então, eu acho que isso daí me deu essa força, né? Legal. Acho que eu respondi a sua pergunta. Sim, perfeitamente. A Pan Fonseca, que está aí, perguntou você citou o seu irmão Chico, né? Ela perguntou quem fazia parte do Céu da Boca. Céu da Boca? A Pan Fonseca. Quem é a Pan Eram Fonseca? 10, né? Nós éramos 10. Ela tá na live, ela perguntou. Não, tranquilo, vou responder ela com muito prazer. Nós éramos 12 a princípio, que era Alberto Rosenblit, Lídia Sacharny, Verônica Sabino, Rosa Lobo, Paula Morelenbaum, Márcia Ruiz, que nos deixou há uns anos, 2 anos e meio mais ou menos, que foi um choque, muito querida. Paulinho Pauleira, que é Paulinho Malaguti, que hoje em dia faz parte do MPB4, Dalmo Medeiros, Chico Adnet, meu irmão, Ronald Vale, Paulo Roberto Brandão, que é baixista e tem produtor, tem estúdio no Rio de Janeiro e tal. Acho que eu falei todo mundo, né? E eu, no caso. Então, nós éramos 12. Aí viramos 10. Então, o grupo que ficou mais tempo juntos é esse povo todo que eu falei, menos o Alberto e a Lídia. Então, ficou a Paula Morelenbaum, Verônica Sabino, a Rosa Lobo, que é do Piauí, a Márcia Ruiz e eu.
e mais o Paulo Roberto Brandão, Paulo Pauleira, Ronald Vale, Chico e Dalmo, que Dalmo também é do MPB4. Enfim, nós 10 que somos amigos até hoje. A gente, sabe, mantém contato, uns mais que outros, com uns e com outros, né? Tem pequenos... Eu fiquei junto com a Paula, em seguida do Céu da Boca, na banda do Tom Jobim, então a gente continuou essa amizade para sempre ali, né? Então, mas a gente está em contato, inclusive de pouco tempo para cá, a gente andou se falando online, inclusive, antes da gente saber até, isso em março, antes da gente saber, todo mundo ainda aprendendo, tem um negócio aí, um Zoom, como é que chama aquele outro, que eu esqueci como é que é o nome, que você pode botar muita gente falando, né? Porque nós somos muitos, tem que ser mesmo no Zoom, não dá para ser no WhatsApp, que só cabem 4 pessoas, né, no WhatsApp. Então, mas é uma coisa muito boa, porque é uma coisa que a gente tem essa coisa de uma vez ou outra a gente se encontra, inclusive quando a nossa querida Márcia Ruiz morreu, pouco depois eu estive no Rio, nós fizemos uma reunião para brindá-la e brindar esse choque que foi a morte dela para todos nós, porque ninguém estava muito em contato com ela não estava mais fazendo música, então também isso também é, sei lá, cada um vai para um lado, né, de repente. Mas é isso, éramos essas pessoas maravilhosas, muitos músicos maravilhosos que continuam aí na super ativa, né? Certo, e quando vocês começaram, né, nessa virada aí, final dos anos 70 para o começo dos 80, os grupos vocais estavam em alta, né? Tinha muitos grupos vocais pelo Brasil inteiro, né? Enfim, até em Brasília acho que tinha, Rio, São Paulo. Como é que você vê a importância dessa geração que formou esses grupos para a música brasileira naquele momento ali no final dos anos 70, começando os 80, né? Uma fase de transição da música brasileira? Eu acho que sempre teve uma tradição de grupo vocal na música brasileira, né? Vários, Bando da Lua, muito com os cariocas, obviamente. Tem outros nomes que eu não vou necessariamente me lembrar agora. Teve um que o João Gilberto fazia parte. Tem tantas... Foram muitos grupos vocais naquela época mais... Enfim, mais anterior a essa década de 70. E depois eu acho que teve uma coisa de corais, né? Muitos corais também. E os corais foram virando grupos vocais. Talvez também diminuindo a quantidade de pessoas. E aí o Boca Livre, né? O Boca Livre abriu muita boca, né? A gente pode falar assim. Boca Livre abriu caminhos para outros grupos e inspirou muito ao Céu da Boca, porque a gente, inclusive, dividia o mesmo empresário. E nosso querido João Mário Linhares, que continua sendo produtor de música, empresário até hoje, e ele trabalhou com a gente, se apaixonou pelo Céu da Boca, porque era uma coisa novidade, o jeito que o Céu da Boca fazia as coisas. Tinha bastante teatro na nossa apresentação, então era música e tinha um pouco de cena também, e tinha, né, a gente às vezes se vestia de uma coisa, fazia uns personagens assim, dependendo da música, né? A gente fazia uma brincadeira e tal, e fazia batucada de boca, que é uma coisa que, claro, já tinham feito antes da gente, mas a gente também inspirou muita gente a fazer isso nessa época, que foi início de 80, né? Na verdade, foi década de 80 que o Céu da Boca mais atuou, porque assim, começou no final de 78, 79 até 84. Agora, éramos 10 pessoas, então era muito difícil também durar mais tempo do que isso. A gente até que durou bastante, porque foram 5 anos e meio de ensaios, 3 vezes por semana, e muito show. Fizemos Projeto Pixinguinha, viajamos o Brasil por causa do Projeto Pixinguinha, porque você imagina, como é que vai pagar a viagem de 10 pessoas, hotel, tudo isso. E graças a Deus que o Projeto Pixinguinha existiu para viabilizar isso, né? Mas eu acho que você perguntou da importância, eu acho que é muito bacana se fazer, como eu já falei antes, fazer música junto e as vozes juntas são
faz um som único e gera uma emoção e cria uma emoção para quem está ouvindo e para quem está fazendo, que é muito intenso, é muito bonito. Voz é uma coisa, né, visceral, é uma coisa... Todo mundo tem uma voz. Então, inclusive, muita gente que normalmente, de repente, nem canta, canta em grupo, porque se sente mais seguro. Também cantando em grupo, cantando em corais. É uma certa terapia também. Eu acho, então, que tudo isso colabora para a música, para o vocal em grupo ser uma coisa positiva e boa que encoraja as pessoas, né? Eu acredito que muita gente que começou a cantar em coral, eu me lembro da diferença quando eu comecei a cantar sozinha, que você se sente assim nua, né? Se sente pelada, você fala uau, porque o cantor, a cantora tá nu quando está se apresentando. Você não dá para esconder nada. Você está ali transparente. Sabe como é que é? Porque é muito... É você. É um instrumento, não é um instrumento fora de você, o instrumento está saindo, está dentro de você. Então é muito emocional, né? É muito, muito forte o impacto que isso cria na música, né? A emoção. Bacana. Uma curiosidade, Maúcha, vocês participaram daquele show histórico, né, no Rio Centro, né? Inclusive isso tá até tem um vídeo no YouTube, né? Vocês se apresentando no mesmo dia que teve ocorreram aquelas duas explosões, né? Enfim, que Pois é. era para ser um atentado, né, terrorista perpetrado por militares, enfim. E vocês Pois estavam é. se apresentando ali, né? Que impacto que isso te causou depois quando vocês souberam Olha, desse ocorrido? Eu acabei de ver que a Dora Jobim entrou aí, gracinha, fazendo esse comentário. A força da floresta brasileira. Beijinho, Dora, porque Dora é neta do Tom, né, filha do Paulinho, e o Tom me chamava da Bem-vinda. força da floresta brasileira. Então ela até hoje me chama também, a gracinha. Mas olha, esse dia, eu me lembro bem de chegar no estacionamento e escutar o barulho da bomba. A gente tinha alguns de nós do Céu da Boca estavam chegando juntos naquele momento que aconteceu, mas eu não vi eu não vi a bomba ou o fogo, mas eu me lembro de ouvir o barulho e aí aos poucos as pessoas comentarem o que tinha acontecido, né? E depois que a gente saiu de lá é que a gente ficou de fato sabendo o fato, né? O que foi, o que não foi, inclusive que não deu certo, né? Que o cara que colocou a bomba morreu com a bomba junto, né? Acabou como se ele fosse um homem-bomba, né? A pessoa. Enfim, mas naquela época eu não estava ligada, claro, fiquei horrorizada com aquilo, foi uma coisa marcante, foi uma coisa horrorosa, você não acha, não teve a menor graça, foi horroroso, foi surpreendente, horroroso, e também você se sente assim, claro, vulnerável, né? Vai que aquela bomba explodisse naquele lugar, porque estava lotado de gente. Era tipo um festival que estava acontecendo ali e teria feito um estrago horroroso, não dá nem para pensar, né? Mas como eu também... Aí entra também o fato que eu era muito nova, eu não fiquei muito ligada nesse fato. Não foi uma coisa que ficou dentro de mim como sendo uma coisa pesada, sabe? Passou. Você meio que esquece. Você não esquece, obviamente, do que aconteceu. Mas você, naquela época, eu não era muito ligada na política, no que estava rolando, o que não estava, o que foi, o que não foi. Então, não fiquei tão engajada nesse acontecimento aí. Mas me lembro bem, lógico, do dia e do alvoroço que isso causou, né? Certo. Enfim, o Céu da Boca encerrando as atividades, como é que Tom Jobim chegou, enfim, profissionalmente, né? Como é que começou o trabalho com Tom Jobim na sua vida? Pois é, o Tom Jobim, eu já havia conhecido o Tom um pouquinho, assim, em algumas situações, uns anos antes, poucos anos antes, e de maneiras diferentes. E aí
Aí me lembro de uma época que eu encontrei com o Tom lá em Poço Fundo, onde ele tinha sítio, porque eu tinha amigos que também tinham sítio lá, enfim, aí eu estava lá ao mesmo tempo, aquelas coisas que a vida faz acontecer, né? E me lembro do Tom me falando, porque a gente está fazendo uma banda e nós vamos fazer show em Viena e em Roma. E eu achei muito interessante porque eu justamente tenho família em Viena e família em Roma. A minha tia, que morou a vida toda em Viena, porque foi casada com um austríaco, foi morar lá. Pianista clássica, Carmen, Adné Graf, e com o tio Hans Graf, moravam lá desde aquela época. Eles não estão mais aqui, os tios. Minhas primas continuam lá, morando lá. E os tios de Roma, que era a irmã da minha mãe, com o Araújo Neto. Você certamente já ouviu falar, talvez, do Francisco Pedro de Araújo Neto, Chico Pedro, que foi um grande jornalista e era correspondente do Jornal do Brasil em Roma. E depois de muitos anos no Jornal do Brasil, passou a ser correspondente do Globo em Roma, e ele fazia rádio também, enfim. E ele foi convidado a ser retirado do Brasil por ser comunista, né? Na mesma época que Chico Buarque também passou um tempo em Roma, o meu tio também, ficaram até amigos e tal. Então, o Tom, quando falou isso, que ia ter show em Roma e em Viena, eu fiquei assim, pensando, era coincidência incrível. Até comentei com ele, eu tenho tios que moram lá e tal. Aí ele falou qualquer coisa de na próxima, vamos ver, porque aí ele estava justamente montando a banda. Então ele juntou um pedaço da família dele, que é o Paulo Jobim, que é grande violonista, toca um violão lindo e compositor e cantor, músico maravilhoso, grande compositor. Paulinho Jobim chamou o Tião Neto para tocar contrabaixo, né? Paulo Braga na bateria. E, na época, chamou as meninas ao Danilo Caymmi, tocando flauta e cantando, né? E o Danilo ajudava muito o Tom a organizar a banda e tal, quem vai, quem não vai, quem vai entrar, quem não vai entrar. E chamou as meninas, Ana, mulher dele, Ana Jobim, Beth Jobim, filha do Tom, né, irmã do Paulinho, e Simone Caymmi, que era, na época, casada com Danilo. Então, elas muito musicais, elas não eram musicistas profissionais, elas eram pessoas muito musicais, e ele juntou essa turma porque ele queria, como ele dizia, viajar em família, né? Ele queria fazer show em família, ele não queria pegar avião, sair, embora, viajar. Ele já não gostava de pegar avião. Aí, para pegar um avião para ir fazer show com pessoas estranhas que não tivessem a ver com ele, seria estranho para ele. Então ele resolveu fazer uma banda toda muito amiga, muito familiar e tal. E eles fizeram então esses 2 shows com elas 3. Eu ainda não estava na banda, né, a Paula, né? E aí quando eles voltaram desse show, pouco depois eu encontrei com o Tom na Plataforma, que não era um lugar que eu frequentava, né, a churrascaria, a Plataforma, que o Tom sempre ia no Rio de Janeiro e tal. E encontrei com ele lá e ele falou, Maúcha, oi e tal, aquele oi e tal, não tinha intimidade com ele, mas aquela intimidade de carioca, né, que você fala, de brasileiro, não é só de carioca, de brasileiro. A gente, quando se conhece, na próxima vez você já é amigo íntimo, praticamente, né? Então, ele falou, eu vou te chamar para tocar, vou te chamar para cantar na banda. Alguém está falando aí, a Paula. Já falei, mas a Paula e eu ainda não estávamos na banda. Viu, Tom Jobim? Esse Tom Jobim que entrou aí agora, comentando. Mas, enfim, quando eles voltaram dessa viagem, ele sentiu falta de ter um pouco mais de voz, um pouco mais de firmeza nas vozes. Ele dizia, ele chamava a mim a Paula das profissionais. Eu vou chamar as profissionais para completar a banda. Então, nessa que eu encontrei com ele na Plataforma, ele falou, Maúcha, eu vou te chamar para entrar na banda. Eu tinha 21 anos, eu fui para casa, assim, contente, mas não assim contando com aquilo, só fiquei pensando, poxa, legal, né? Tal. Não tinha toda a dimensão daquilo ainda, né? Aí no dia seguinte, o Danilo me telefonou e falou, Maúcha, o Tom
gostaria que você entrasse na banda, você pode ensaiar amanhã? Aí foi assim, o amanhã virou 40 dias seguidos de ensaios consecutivos, né? Eu já falei seguidos, estou falando consecutivos, mas é porque foi mesmo, todo santo dia, todo dia, dia santo, todo santo dia. Casa do Tom todo dia para ensaiar, banda nova, todo mundo junto, conhecendo todo mundo. Quer dizer, eu já conhecia Danilo, já conhecia Paulinho, conhecia Simone, Beth, Aninha, pouquinho. O Tom também pouquinho. Enfim, o Paulinho Braga já tinha conhecido uma vez, que a gente tinha feito negócio de Céu da Boca junto com ele. E por aí foi, conheci Tião Neto, grande figura do Tião Neto. Ficamos todos muito ligados e muito amigos, né? E conheci essas crianças, Dora Jobim, que está aí, que era uma coisinha pequenininha naquela época, ela e Daniel Jobim, pequenininho. Enfim, foi assim uma outra família, um outro leque que se abriu, né, depois do Céu da Boca, que era esse leque de pessoas também. Até interessante pensar que nós éramos 10 no Céu da Boca e nós éramos 11 na banda do Tom Jobim. Nós 10 e ele, né? Era um time de futebol verdadeiro. Então foi assim que rolou, e aí me lembro que o primeiro show, o Dori Caymmi também fez parte, tocou violão também. E foi no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, um show inesquecível, muito legal e muito emocionante, naturalmente, né? Primeiro show com o Tom. E naquela altura, é interessante, Marcelo, é interessante quando eu penso hoje, porque, claro, você vai criando amizade, intimidade, você vai, né, desenvolvendo tudo isso. E essa coisa da colaboração musical, que também é muito forte, aproxima muito as pessoas. Quando você se entende musicalmente num grupo, existe a coisa pessoal e musical se mistura. Então é muito interessante essa dinâmica das amizades que você faz quando você trabalha junto, ou quando você já é amigo de alguém e vai trabalhar junto, enfim. E às vezes você vai trabalhar junto com alguém que você não conhece, não é amigo, mas aí você interage e você sai dali com algum elo de ligação. Às vezes mais forte, um mais forte que outros, né? Eu acho que isso é natural nos elos entre as pessoas, de um modo geral, né? Mas foi realmente um privilégio, foi uma coisa que caiu na minha cabeça, e ele sacava o Céu da Boca, o Tom. Ele já tinha ido a show do Céu da Boca, mas eu nem me lembro, para te falar a verdade, eu não me lembro dele lá, sabe? Eu me lembro de ouvir falar que o Tom Jobim estava lá, mas eu não me lembro de ter falado com ele depois do show do Céu da Boca, entendeu? Então isso foi uma coisa que nesse dia aí eu perdi a presença dele. Mas depois ganhei, né? Então foi um enorme privilégio, uma outra escola de música maravilhosa, inclusive uma coisa muito interessante, porque o Tom, a gente fazia muito uníssono, né? Uníssono quer dizer cantar na mesma voz. Nós 5 cantávamos muitas vezes a melodia juntas. Raramente a gente abria vozes. Então, quando abria, era uma coisa muito especial. E isso também me fez curtir muito essa coisa do vocal, sem ser muito intrincado, muito cheio de voz, que eu comecei a preferir também os vocais mais simples, que são vocais que às vezes fazem mais efeito do que quando é muito cheio de voz diferente acontecendo, né? Mas eu estou falando isso assim, é só um comentário, que é uma coisa que você vai praticando o seu ouvido, né? E gostando daquilo e entendendo aquilo, porque também tinham muitos instrumentos na banda, né? Além do piano, tinha o violão, quer dizer, 2 instrumentos de harmonia. Depois entrou o Jaquinho, com o cello, né? Tinha a flauta, tinha o baixo, a bateria e as vozes. Então tinha muito instrumento para fazer voz. Então não precisava ter muita voz na hora do vocal.
Bastava ter a melodia com vontade e aí uma voz ou outra para fazer a graça, né? Fazer a graça Uhum. toda que o Tom fazia tão bem. Legal, Maúcha. A sua irmã, Muísa, tá aí também, né? Zé Opa, Renato Moí. também, marcando presença. Ah, que delícia. Zé Renato é um queridíssimo, queridíssimo. E Moísa nem se fala. Todos É bem, muito bom. todos bem-vindos aí. Pois Legal, é. Maúcha. E, enfim, a gente estava até conversando, você contando uma história do Tom em relação à memória, né? Enfim, você falou, vou contar uma história a gente está falando sobre memória, né? E você Ah, é. falou que tinha uma história dele sobre isso. Peraí, era só. Ah, não, não, a história dele é muito simples, é porque o Tom, ele falava umas coisas. Ele tinha uma coisa muito engraçada, ele tinha um senso de humor realmente peculiar, especial, assim, muito dele. Mas ele dizia muito assim: não, Maúcha, depois dos 40 anos, dos 50 anos, na verdade ele falava depois dos 50, né? Porque ele já tinha mais que 50 quando eu o conheci. Ele dizia: depois de 50 anos é muito bom, que a gente conhece muita gente. O difícil é lembrar. O difícil é lembrar. E aí é engraçado, porque hoje em dia, né, quando você chega depois dos 50, e não é uma coisa necessariamente que da idade, né? Varia de pessoa para pessoa. Tem gente que se lembra de tudo. Essa coisa da memória é muito de cada um. Mas existe um pontinho em comum, assim, né? De que é natural a gente esquecer, porque a gente conhece tanta gente e tanta gente vem falar com a gente. Eu digo assim, você vai fazer show, né? Aí tem uma plateia, muita gente vai lá falar um oi para você e tem gente que pensa que você vai se lembrar daquela pessoa que falou com você há 2 anos, no outro show, ou há um ano, enfim, variadas situações, né? E aí às vezes você olha para a cara da pessoa, você lembra da fisionomia. Eu sou boa fisionomista, mas para lembrar de nome é dificílimo. Agora eu tenho sorte porque o meu nome, ninguém lembra do meu nome direito, ninguém fala o meu nome direito. Eu digo, aqui nos Estados Unidos, para falar Maúcha, é uma grande dificuldade, porque eles ficam associando a Márcia, então fica Marcia, Marusha, eles botam um R no meio. Finalmente, Uhum. quando eu já estava aqui em Nova York há mais de 20 anos, eu me dei conta de que as pessoas botavam um R no meu nome, e isso estragava tudo. Então eu falava, não, não bota R. Aí eles começam a aprender que é Maúcha. Aí, no Brasil, até hoje, o que é natural, a pessoa me pergunta, qual é seu nome, né? Maúcha. Daqui a 5 minutos me chama de Miúcha. Então, sempre teve essa encrenca de Miúcha e Maúcha. Mas, assim, eu sempre adorei a Miúcha. E a gente tive o privilégio também de tê-la conhecido bastante bem em algumas situações e tal, várias circunstâncias ao longo de muitos anos, né? E ela foi muito fofa, que uma vez encontrei com ela. Alguém está perguntando aqui a história do seu nome. O meu nome é Maria Lúcia, muito prazer. Meu nome é Maria Lúcia e meu apelido é Maúcha. Foi dado pelo meu pai quando eu era pequenininha, porque justamente pelo fato de nós sermos muitos lá em casa, 4 irmãos com 5, 4, 3 e 2 anos de idade, ou quase 3, quase 4, quase 5, quase 6, quando eu nasci. Então, para todo mundo falar Maria Lúcia, complicado. Então virou Maúcha. Meu pai me deu esse apelido e virou um nome. Mas, enfim, encontrando a Miúcha na rua uma vez, só para contar essa história que é fofa, bonitinha, eu falei, Miúcha, isso depois que eu já estava trabalhando com Tom há anos e tal, e encontrei com ela assim, na rua, no Rio de Janeiro, aquelas coisas de Rio de Janeiro, né, de Zona Sul do Rio de Janeiro, que você esbarra com as pessoas na rua. Falei, oi, Miúcha, tudo bem? E tá hoje mesmo. Já me chamaram de Miúcha, falei para ela. Entrei numa loja, aquela coisa de loja da pessoa perguntar qual é o seu nome. Aí eu falei, Maúcha, daqui a 2 segundos, Miúcha. Aí eu nem conserto, não conserto mais o nome, deixa rolar. Aí ela falou para mim, a Miúcha, mas o Tom já me chamou de Maúcha várias vezes. Achei bonitinho, porque e até imagino que seja verdade mesmo, porque
ele já estava trabalhando, eu estava trabalhando com ele anos e anos, e de vez em quando, muito raramente, nesse período da Banda Nova, ele encontrava a Miúcha, né? Que antes eles trabalharam juntos, mas depois se encontravam, sei lá, raramente numa festinha rara. Então, natural que ele tinha já a Maúcha mais na cabeça do que a Miúcha, né? Era o único, porque o resto do Brasil, Miúcha. Então, eu já não me importo mais. Maúcha, eu tenho uma notícia assim, não muito boa. É o seguinte, infelizmente a gente nem chegou na metade do que a gente queria conversar e temos menos de Nossa! 5 minutos de live. Nossa, Jura? Então temos menos que de. mostrar os CDs. Aí o que eu te pergunto é o seguinte, vê o que você acha. Pode Fala. mostrar. Nem falamos do seu trabalho solo, de tantas coisas. Pois é. Temos duas possibilidades. Uma é porque assim, o que acontece? Quando acaba esse tempo, o Instagram encerra a live. Aí, se a gente não Sei como encerrar, é. ele vai até 1 hora e encerra. Eu salvo, né, a live, deixo disponível para quem quiser ver, depois mando para o YouTube, compartilho e tal. Então temos duas Sei. possibilidades. Uma é, encerrada esta live, abrir uma outra e continuar a conversa, ou não sei como está o seu tempo, ou marcarmos uma próxima data para continuarmos a conversa. Aí eu. Olha, meu tempo está tranquilo. Se você tiver a fim de fazer um pouco mais, a gente não precisa fazer outra É, hora inteira, né? A gente pode fazer mais um pouco. uhum. Não, eu Como estou tranquila. E você? Está com é só fome para já? não cometer. Não, tô bem. É só para eu não cometer indelicadeza de cortar você no meio de uma conversa, porque o Não, tempo está não, acabando imagina. e aí o Faz o que Instagram você tem que encerra. fazer Mas então. o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou salvar o que está dessa live agora, Tá. da nossa conversa, e começa uma outra para a gente concluir. Que aí você vai falar da Maravilha, sua carreira maravilha. solo, tá bom? Tá, Porque a joia. conversa está muito Tá boa, a gente não ótimo. vê nem o tempo passar. Você fala Ah, espetacularmente bem, muitas histórias fantásticas. obrigada, imagina. Pois Eu é. vou fazer Eu só me isso alongo então. Eu nas vou. escolas, nas histórias. Não, Vai lá, vai lá. perfeito. Eu tô aqui. Manda Estamos abraço aqui aí para te para a gente ouvir. não Eu perder. vou encerrar rapidinho e me dá uns 2 minutos que eu começo de novo. Vou só salvar Tá essa bom. live para a Então, gente ó, não gente, não perder. sai daí, hein? O difícil é que o pessoal vai embora e não volta. Voltem. A gente volta já, depois do comercial. Até já. Vou salvar Tá aqui. legal, Até pois já. é.